Sim, promessas fiz projetos, pensei tanta coisa. E vem o coração e diz que só em seus braços, amor, eu ia ser feliz. Eu tenho esse amor para dar, o que é que eu vou fazer? Como diria Fafá de Belém, esta música é muito marcante. Enfim, vamos parar com a palhaçada. Foi só para começar com uma cantoriazinha para quebrar o gelo nesse programa um tanto formal que é Eu Prometo. Né? A própria natureza da história é formal, por conta da história de ser a história de um político, né? Então eu vim um pouco a caráter, mais ou menos, né, a caráter, só para dizer. E estamos aqui, né? Estamos aqui, eu sou Luffy Steffen. Eu sou Luffy Steffen, eu não sou Lucas Cantumaia, e sim Luffy Steffen. E estamos aqui para falar dos interessantes fragmentos de Eu Prometo. Que na verdade, como você, antes que vocês falem, como assim? Cadê Duas Vidas? Calma, minha gente, calma, muita calma nessa hora. O que acontece é que eu assisti primeiro os fragmentos de Eu Prometo e depois os de Duas Vidas, que eu já assisti e vou gravar um programa sobre. Mas eu inverti, né? Então por isso eu tô gravando primeiro Eu Prometo. Que veio a ser a 30ª e última novela do projeto Fragmentos da plataforma Globoplay. Como já está todo mundo careca de saber, a Globoplay tinha anunciado no final de 2023 a existência, né, o nascimento do projeto Fragmentos, que começou, portanto, em janeiro de 2024, prometendo que seriam colocadas 28 novelas. Mas acabaram sendo colocadas 30. Eu Prometo foi então a 30ª e última novela, né? Foi colocada no ar em março deste ano, março de 2026. E, na sequência, foi anunciado publicamente que essa novela estava encerrando oficialmente o projeto Fragmentos, portanto, tornou-se a 30ª e última desse projeto. E o que a gente viu é que foram colocados, em quase todas as novelas dos Fragmentos, né, aquele esquema de praxe. Os 2 capítulos iniciais, 1 e 2, no caso de Eu Prometo, os 2 do meio, que são 51 e 52, e os 2 últimos, 102 e 103, já que Eu Prometo foi uma novela um tanto quanto curta, né? Ficou 5 meses no ar, com apenas 103 capítulos entre setembro de 83 e fevereiro de 84, portanto há 40 e poucos anos, né? Bom, antes de prosseguir, devo pedir para vocês aquele comentário que eu nunca faço, mas que dessa vez eu vou fazer. Inscrevam-se no canal, assinem o sininho, etc, etc e etc, né? Isto posto, eu vou começar a falar de Eu Prometo puxando uma memória afetiva, né? Eu queria dizer que eu tinha 8 anos, tinha acabado de completar 8 anos de idade, quando a novela estreou, em 19 de setembro de 1983. Eu era então um pequeno noveleiro, e eu me lembro que por ser uma novela das 10, meus pais, minha mãe principalmente, falou, não, você não é para as crianças assistir novela das 10, é pesado, é forte, esse horário não é para criança, né, não sei o quê. E aí eu falei, mas eu quero ver, Eu Prometo. Aí minha mãe deixou assistir o primeiro capítulo. Eu me lembro direitinho do primeiro capítulo na época, e agora quando eu fui ver os fragmentos, quando começou o primeiro capítulo, eu falei, nossa, eu lembro desse início lá em 83, né, com aquela cena inicial do Justo saindo da prisão, etc. E lembro também na época que eu cheguei a assistir, fui autorizado a assistir o último capítulo, em fevereiro de 84. Eu lembro que tinha uma certa comoção nas revistas de novelas, de televisão, sobre a coisa de quem seria a filha, né, qual das 3 filhas não era a filha de Lucas Cantumaia, etc e tal. Mas enfim, algumas memórias difusas. E falando em memórias difusas, vamos ler então a resenha do Ismael Fernandes no livro Telenovela Brasileira Memória, ou Memória da Telenovela Brasileira, para ver o que ele escreveu sobre Eu Prometo. Novela de Janete Claire, colaboração de Glória Pérez, como sabemos, aí ele lista o elenco, patati patatá. Lucas Cantumaia, Cuoco, é um homem de... Cuoco é ótimo. Na verdade, outra memória afetiva que eu tenho, eu lembro que na época, em algum momento da novela, no miolo da novela, o personagem do Lucas Cantumaia é baleado, né? Acho que num comício, não sei exatamente. E aí ele baleado, ele tá dentro do carro, acho que indo pro hospital, com a Darlene do lado. E eu lembro muito da revista Amiga, TV Tudo, que na época tinha mania de colocar as notícias sobre as novelas usando o nome dos atores e não dos personagens. Então a manchete era Cuoco baleado, e na verdade era o Lucas Cantumaia que estava baleado, né?
e tinha imagens da novela, né? Ele baleado com a Darlene, o Horácio Wagner num outro carro olhando, tal, não sei o que, enfim. Boas lembranças. Lucas Canto Maia é um homem de princípios e moral rígida, fiel ao casamento, respeitado pai de família, um babaca, né? Isso fui eu que falei, não o Ismael. Politicamente bem-sucedido como deputado popular e querido pela população, graças ao seu trabalho à frente da Organização de Bens Sociais, que cuida da reabilitação de presidiários. Em sua caminhada para o Senado da República, no momento maior de sua ascensão política, Lucas vacila diante de seus próprios preconceitos ao se aproximar de Kelly Romani, René de Vilmont, uma jovem fotógrafa. Última novela de Jeanette Claire, que faleceu sem concluí-la. Uma pena. Jeanette trazia de volta o que ela tinha de melhor para apresentar. Um intrincado jogo de personagens que, ao se entrelaçarem com seus dramas, criavam trechos irresistíveis. O desfecho da história foi feito com competência pela colaboradora Glória Pérez, que trabalhou com a participação de Dias Gomes, marido de Jeanette. Uma boa novela, um final surpreendente, muita garra do elenco e da equipe. Infelizmente, a repercussão não atingiu o nível esperado, o nível apresentado, e a tentativa de ressuscitar o horário das 10 para a novela acabou não surtindo efeito. Rede Globo, 22 horas, de 19 de setembro de 83 a 17 de fevereiro de 84. Vale dizer, então, que a Jeanette, como sabemos, morreu logo que a novela, né, ela morreu em 16 de novembro de 83, portanto, a novela estava no ar há apenas 2 meses, né? Ficaria no ar ainda mais 3 meses, né? No total de 5 meses no ar. De qualquer forma, a Jeanette já tinha escrito 60 capítulos, né? Então, digamos que ela já tinha escrito mais da metade da novela, já que a novela veio a ter 103 capítulos, né? E aí, sobre isso, a gente pode acrescentar aqui algumas informações interessantes que estão no livro Almanaque da Telenovela Brasileira, do Nilson Xavier. E aqui ele comenta um pouco essa questão, né, do Eu Prometo, a Jeanette, a questão da Glória Pérez, etc. Ó, Eu Prometo, no livro do Nilson ele comenta, foi uma tentativa da TV Globo de ressuscitar o horário das 10 para novelas. Jeanette Claire, a autora, estava muito doente e queria escrever uma novela, pois previa que seria sua última. A emissora preferiu não arriscar, portanto, não lançou a trama no tradicional horário das 8, de maior audiência e faturamento. Assim sendo, Cassiano Gabus Mendes, autor habitual das tramas das 19 horas, foi convocado para escrever Champanhe para as 20 horas e Jeanette foi para as 22 com Eu Prometo. Para não exigir demais da autora, Jeanette Claire recebeu a colaboração de Glória Pérez e a carga de trabalho foi menor do que uma novela comum. Capítulos de 30 minutos de duração, de segunda a sexta-feira, quando o normal eram capítulos de segunda a sábado com 45 minutos. Ou seja, aqui está explicado uma coisa que hoje já é muito natural de todo mundo entender, que no fundo não é que a Globo queria ressuscitar o horário das 10 e fazer uma novela atrás da outra nas 10 da noite como tinha sido feito antes. Foi apenas um ponto fora da curva, porque Jeanette queria escrever mais uma novela, todo mundo já sabia que ela estava para morrer, então provavelmente seria a última, e por isso a Globo resolveu então, para atender o desejo dela, ela faria mais uma novela, mas não às 8 e sim às 10. E acabou acontecendo aquilo que a emissora já previa. Jeanette morreu logo depois do início, né, da estreia, tendo escrito 60 capítulos. E então Glória Pérez continuou a novela sob a supervisão de Dias Gomes. Mas aí, como a própria Glória Pérez já falou, o Dias supervisionou. Quem escreveu mesmo foi a Glória. E ela afirma que o Dias aprovou tudo que ela fez, então ela não precisou reescrever nada, né? Essa relação da Glória com a Jeanette, essa parceria, é muito legal também, muito bonita, né? Até acho emocionante. E isso foi contado pela própria Glória Pérez no livro Autores, aquele famoso livro enorme, branco, que são 2 volumes, e que a gente vai comentar então agora. Então, no no primeiro volume do livro Autores, lançado pela editora Globo, pela TV Globo no Memória Globo em 2008, né? 2007, 2008, acho que foi 2008. 2008. Glória Pérez comenta essa experiência com a Jeanette, que é uma parte que eu acho muito bacana do livro, eu gosto muito dessa parte, né? Eu já li várias vezes essas entrevistas. E aí ela comenta que ela já queria ela não queria escrever novelas, ela queria escrever séries, casos especiais, etc. Mas todos os scripts que ela mandava para a Globo, ninguém lia, segundo ela, né? Acabou aparecendo uma chance, que foi ela trabalhar na parte de direção de arte, de pesquisa de arte, para a novela Memórias de Amor, das 6 da tarde, que estava sendo escrita pelo primo de Glória, o já falecido Wilson Aguiar Filho.
o que acontece? Tanto que Memórias de Amor, que entraram nos fragmentos também o ano passado, a gente vê nos créditos finais o nome de Glória Pérez, né? Justamente na parte da equipe de arte. Mas como ela conta aqui no livro, era uma experiência que ela não queria, porque não era o que ela queria fazer. Ela aceitou esse trabalho para tentar ser aceita como autora na emissora, mas não deu certo. Ela acabou desistindo, então saiu do ramo e foi cuidar da tese de mestrado dela. E aí ela comenta aqui que cheguei a escrever um episódio para o seriado Malu Mulher, que estava estreando, mas também não consegui que ninguém se interessasse em ler. Resolvi ir embora porque não estava fazendo o que me interessava realmente. Um dia, já na fase de defesa de tese, fui almoçar num restaurante que existia próximo à Globo e encontrei a Cecília Dias Gomes, nora de Janete Claire. Ela comentou que a Janete estava doente e pela primeira vez procurava alguém que colaborasse com ela na sua próxima novela e vinha recusando todas as sugestões da Globo. Na hora, perguntei a Cecília se ela levaria para a Janete o episódio de Malu Mulher que eu tinha escrito. Ela concordou e eu nem almocei. Fui para casa correndo, peguei o texto e voltei com o material. Fiquei surpresa, porque no mesmo dia a Cecília me ligou dizendo que a Janete tinha lido e gostado muito. Mas queria saber como eu me sairia escrevendo uma criação sua, porque na verdade se tratava disso. Se eu fosse trabalhar com ela, não seria para escrever algo da minha cabeça, mas um texto que tivesse o seu estilo. Isso é da Janete, né? Isso é colaboração. Então essas são as palavras da Glória Pérez. E aqui ela conta com muitos detalhes, que a gente não vai entrar agora, porque leiam o livro, né? Onde ela explica, né, que daí a Janete mandou uma sinopse de uma página para a Glória Pérez, mandou entregar uma sinopse de uma página e pediu que a Glória contasse aquela história que estava na sinopse em 3 capítulos de novela. E Glória fez isso e mandou para Janete, e Janete gostou. E aí marcou um encontro presencial, né, com a Glória Pérez, que seria então a prova final, pois Janete tinha que sentir afinidade com a autora com quem ela iria trabalhar, que ela queria colaborar com ela. E aí elas se encontraram pessoalmente, e aí sim celebrou-se a parceria, a simpatia foi mútua e imediata, e então Glória Pérez começou a trabalhar com Janete Claire. Legal a história, né? E aí numa outra parte desse mesmo trecho do depoimento da Glória, ela fala que uma das coisas que mais fascinava ela na trama de Eu Prometo foi a história de Darlene, a personagem de Diniz Fati, que é, digamos, uma ponta do triângulo amoroso da história. A Glória Pérez comenta: a Darlene estava entrando na casa dos 50 anos e, ao saber que o marido estava tendo um caso com uma mulher mais jovem, ficava ressentida e não perdoava o fato de que ele estivesse sendo, para outra, o homem afetuoso e expansivo que nunca havia sido para ela, para Darlene. Mais do que a traição, era isso que ela não conseguia suportar. Darlene sempre havia aceitado o jeito seco do marido como sua maneira de ser, como o temperamento de um homem com a cabeça voltada para a política. Então, tomada pelo desejo de se vingar, ela dizia: minha vingança é que uma das tuas filhas não é tua. E você nunca vai saber qual delas. Para o resto da vida, você vai ser pai de todas e de nenhuma. Eu nunca me esqueci dessa frase, nem dessa cena. Era bem Janete. Ela tinha um despudor maravilhoso e esse era o seu grande trunfo. Não tinha medo de tocar nenhuma corda da emoção. Como Nelson Rodrigues, ela também achava que só os imbecis têm medo do ridículo. Não foi à toa que o Nelson foi um dos únicos intelectuais brasileiros, se não o único, a reconhecer a genialidade de Janete enquanto ela era viva. E para encerrar esse momento, leitura do livro, da entrevista de Glória Pérez, tem sobre a morte de Janete, né, que ela fala aqui, que também é uma parte bem emocionante, onde ela diz: no nosso primeiro encontro, ela me disse: vou te ensinar tudo e te pedir muito mais do que se pede a um colaborador, porque não sei se vou chegar até o fim dessa novela, mas quero que essa novela chegue ao fim. Então aí a Glória prossegue: ela amava o gênero de novelas e não queria que ele terminasse com ela. Janete escreveu no hospital até o último minuto, quando todo mundo já pensava que eu fazia tudo sozinha. Ditava o capítulo que cabia a ela e eu apenas anotava. Ela sabia que estava morrendo, mas sabia também que através da sua obra permaneceria viva para sempre. Foi difícil conviver com uma morte anunciada. Quando a Janete achou que não chegaria ao fim da novela, ela me deu instruções de como queria que a história terminasse, qual das filhas não deveria ser a filha verdadeira, enfim, todos os desfechos. Tudo que eu vivi aí vem a parte que é para arrasar, né? Quando a Glória fala: tudo que eu vivi com a Janete foi muito importante para que eu conseguisse sobreviver às situações pelas quais passei mais tarde.
Nem precisa dizer o que é, né? Bom, agora um comentário lúdico. Ao assistir aos fragmentos de Eu Prometo, me chamou a atenção uma coisa que pra mim me deu um estalo, né? Logo, a primeira cena da novela, como eu disse, é o presídio, né? Com o Justo sendo libertado. E aí eu me lembrei de Dancing Days, que começa com o presídio, não com Júlia sendo libertada, mas com Júlia no presídio, né? No cotidiano do presídio. Ela não sai logo no primeiro capítulo, né? Mas aí me chamou a atenção o início parecido e a relação dos irmãos, já que em Dancing Days, Yolanda Pratini é uma socialite conhecida da sociedade que tem essa irmã na cadeia que ela quer evitar, né? Ela não quer misturar os dois mundos. E Eu Prometo, Lucas Cantomaia é um político conhecido, não é um socialite, né? Não é um colunável, ele é um político. E como tal, ele também quer evitar a presença indesejada desse irmão, que é então um ex-presidiário, ou um presidiário, né? Já que ele entra e sai da prisão várias vezes na novela. Então eu achei engraçado e me lembrei que foi a Janete que escreveu a sinopse de Dancing Days com o nome de A Prisioneira ou A Presidiária. Então não deixa de ser curioso. Será que ela pensou, em Eu Prometo eu vou pegar um pouco daquilo que eu tinha posto em A Prisioneira, que virou Dancing Days, trocar o sexo, né, das irmãs para os irmãos e desmembrar um pouco essa história também, né? Então achei curioso, me chamou um pouco a atenção, né? Claro que nunca saberemos se Janete teve mesmo esse intuito, mas não deixa de ser parecido. Eu acho que tem claro que em Dancing Days a Júlia não era uma criminosa propriamente, não era uma pessoa realmente envolvida com questões subversivas, né? Ela tinha sido presa ela tinha matado um homem por acidente, né? Então a relação é um pouco diferente, mas mesmo assim me lembrou um pouco. É como se Eu Prometo, nesse núcleo central de Lucas Cantomaia e seu irmão, a gente tivesse um pouco um remake, né, desse trecho de Dancing Days, desse entrecho de Dancing Days. Mas, de qualquer maneira, essa questão política, sociopolítica, né, do fato de Lucas Cantomaia ser um político envolvido justamente com o sistema prisional e o irmão ser um rebelde, um revolucionário presidiário, isso me chamou muita atenção também e me fez ver uma grande qualidade da novela Eu Prometo, que é a coragem de tratar do assunto político, mesmo naquele momento. Então, quer dizer, não deixa de ser corajoso que a Janete Claire, por ter ido para o horário das 10, ela pode ter tido um pouco mais de liberdade para tratar de temas que eram bastante tabus ainda naquele momento, num Brasil, final de 83, começo de 84, que ainda estava sob o efeito da ditadura militar, embora essa estivesse enfraquecendo cada vez mais, e terminaria oficialmente no começo de 85, em março de 85, né? Mas, de qualquer forma, é interessante essa conotação política que ela coloca na novela, não só na questão do Lucas Cantomaia, que é um político, que pisa em ovos, principalmente por causa das coisas dos irmãos, como pelos próprios irmãos, né? O personagem do Carlos Vereza, que na novela já começa, ele já morreu, né? Depois ele aparece em flashbacks, não sei o que, mas ele já foi assassinado, era também um sujeito subversivo, né? Envolvido com questões criminais e políticas, e o Justo, o personagem do Marcos Paulo, que no final, como a gente viu no último capítulo, morre também assassinado pela polícia, tentando uma fuga. Aliás, essa sequência, né, da morte do Justo num ferro velho, né, me lembra muito alguns filmes. Toda essa parte foi bastante ligada a filmes policiais americanos dos anos 70, né? Os que mais me lembrei foram O Homem que Burlou a Máfia, de 73, do grande diretor Don Siegel, e Louca Escapada, do Spielberg, de 74. Ambos têm, no caso do Homem que Burlou a Máfia, a cena final era um ferro velho, parece num depósito de carros, parecido com esse da novela. E em Louca Escapada, no miolo do filme, tem também um tiroteio, uma perseguição num lote de carros usados. Então eu achei que essa sequência foi bem inspirada nos policiais americanos dos anos 70. Já o início da novela, toda aquela sequência inicial do Justo saindo da prisão, toda a sequência dele saindo da cela, caminhando para ser libertado, ela é, a meu ver, totalmente copiada de um filme que não tem nada a ver, né, que é uma comédia musical escrachadíssima e delirante, que é Os Irmãos Cara de Pau, The Blues Brothers, de 1980, do John Landis, que o começo é exatamente igual a esse começo, né, com o personagem de John Belushi sendo libertado, e aí ele encontra o irmão lá, mas que é um irmão também tão malandro quanto ele, né, não é um político, e os dois saem fazendo loucuras pela cidade de Chicago. Mas a sequência toda em termos de fotografia de câmera é igualzinha. Quem assistir o início do filme Blues Brothers, de 80, e o início do primeiro capítulo de Eu Prometo, fatalmente reconhecerá a semelhança. Ainda sobre a questão política, nesse início da década de 80 no Brasil, a gente estava à beira, então, de sair da ditadura.
O movimento das diretas já estava para começar a explodir, porque ele começa justamente em meados de 83, com aquele lance da emenda Dante de Oliveira, e no ano de 84 é que seria o ano das grandes manifestações pelas diretas, que no fim fracassaram, né, porque não houve, né, as eleições para presidente acabaram sendo indiretas, né, e aí o Tancredo Neves foi eleito pelo colégio eleitoral, morreu, Sarney assumiu, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas de qualquer forma, é interessante, eu prometo, ter a coragem de retratar um pouco esse universo das eleições. Inclusive porque em 82, em novembro de 82, um ano antes da estreia da novela, mais ou menos, a gente já tinha tido eleições diretas para governador, né, no Brasil, né, as famosas eleições de 82, onde no caso de São Paulo, o governador eleito foi o Franco Montoro, do então PMDB, ainda não existia PSDB, e o Lula, pelo PT, foi um dos fortes candidatos àquela eleição, né, acabou perdendo para o Franco Montoro, governador de São Paulo, né. Eu gosto muito daquelas cenas que aparecem mais no final dos fragmentos de Eu Prometo, que são os comícios do personagem Horácio, de Valmor Chagas. Com aquela galera toda fazendo a campanha, e a Lúcia Alves, engraçada como sempre, né, fazendo a personagem que é um super cabo eleitoral dele, e a Maria Padilha, que interpreta Reni, uma jovem que queria ser cantora, se realizando como cantora, cantando o jingle dele no comício, né, que aliás também é muito engraçado, né, que é assim, como é que é? Horácio, seu projeto é uma beleza. Quer dizer, e fica tocando aquilo ad infinito naquelas cenas. Eu achei bem interessante e um pouco debochado aquilo, porque mostra um pouco a realidade, né, dessas campanhas políticas que estão aí até hoje, né? Jingles muitas vezes ingênuos ou engraçados, né, que costumam ainda existir. Então eu gostei muito dessa representação da política do período, né? Eu achei isso também muito valioso na novela Eu Prometo. E ainda vale dizer que essa questão política, no personagem do Carlos Vereza, ela puxa um outro assunto, que é o fato de que Eu Prometo faz meio que um requentado de várias novelas da Janete. Por quê? Toda essa questão do Lucas Cantomaia com seus dois irmãos subversivos, né, o Marcos Paulo e o Carlos Vereza, faz lembrar um pouco Coração Alado, né, uma novela que a Janete tinha feito um pouco antes de Eu Prometo, né, ela fez Sétimo Sentido no miolo, mas enfim. Em Coração Alado a gente tem a mesma coisa, o irmão, que é o chefe da família, que é o Tarcísio Meira, com o Paulo Figueiredo e o Carlos Vereza, são irmãos. A diferença é que eles não são ricos, não são famosos, não são nada disso, né, pelo contrário, são pessoas humildes. Mas o Carlos Vereza é o irmão subversivo, envolvido com a política, também com movimentos de esquerda, movimentos de resistência às ditaduras latino-americanas, etc. e tal. Quer dizer, a Janete, ao colocar o personagem Jairo, de Carlos Vereza, que aparece em flashback, é quase como se ela estivesse requentando o personagem que o próprio Vereza fez em Coração Alado, outra novela dela. Outra trama de Janete que é facilmente identificável em Eu Prometo é Selva de Pedra, né? Quando o personagem do Cadu Moliterno, logo no começo, larga a mulher no Rio Grande do Sul, que é a René de Vilmont, e vai para o Rio e se infiltra na família do Lucas Cantomaia para pedir emprego, não diz que é casado e, consequentemente, dá corda para as filhas do Lucas, né, que estão dando em cima dele e tal. Isso é Selva de Pedra puro, né? Que a gente já sabe que o personagem Cristiano faz isso, né? Ele esconde da família do Aristides, do tio rico, que ele é casado com a Simone, e assim ele dá corda para o romance com a Fernanda, que é a ricaça da história. Claro que Selva de Pedra, como também todo mundo já sabe, é inspirado no livro Uma Tragédia Americana, de Theodore Dreiser, que por sua vez originou o filme Um Lugar ao Sol, de George Stevens, em 51. Então tudo bem, né? Mas de qualquer maneira, a Janete pega esse trecho e dá uma requentada em Eu Prometo. Entre outras coisas. Então, de alguma forma, talvez por ser a última novela dela, que ela já previa que seria, ela repesca, né? Faz uma repescagem de alguns ingredientes das novelas dela e dá uma misturada ali e faz o Eu Prometo. E o elenco? Vamos falar um pouco do elenco? Vamos. O casal central, pra mim, não tem química nenhuma. Eu acho esse casal formado por Cuoco e Renê muito xoxo, não gosto. Na verdade, eu acho a René de Vilmont uma atriz eficiente, porém um pouco apática em geral, sempre, né? Então, isso é uma impressão minha. Então, eu não me sinto cativado, no geral, pelas atuações de René. No caso do Francisco Coco, ele é o canastrão que deu certo, né? Porque eu acho ele canastrérrimo, né? Ele é o auge da canastrice. Mas é uma canastrice com carisma. É tipo Daniel Filho quando atua, né? É uma canastrice tão absurda que fica bom, que funciona, né?
Então o Cuoco, que eu acho um super canastrão, mas ele vai muito bem em Pecado Capital, em Um Astro, em Duas Vidas, que a gente vai comentar em breve. E Eu Prometo também, mas é engraçado, porque o jeito dele fazer a coisa é muito engraçado, né? É tão canastrão que às vezes parece que ele tá fazendo comédia, e na verdade não, né? Ele tá levando a sério, é que fica engraçado. Mas enfim, eu gosto de vê-lo, mas de qualquer forma, a química dele com, né, de Lucas com Kelly, pra mim não pegou. E aí quem acaba roubando a cena, em termos de casais maduros, vamos chamar assim, são Diniz Fati e Valmor Chagas. Na verdade, eles já tinham feito um par bastante interessante na minissérie Avenida Paulista, um pouco antes de Eu Prometo, né? Depois disso se reencontram em Eu Prometo, sendo que o Valmor ainda fez a novela Final Feliz no meio, né? Mas Dina e Valmor em Avenida Paulista era um casal um pouco mais picante, né? Era um casal que tinha uma relação inclusive tóxica, sadomasoquista, com requintes de fetiche, lá lá lá. É diferente da natureza da relação deles em Eu Prometo. Mas mesmo assim, eu achei que os dois em Eu Prometo estavam muito bem e compensaram a falta de química do casal Cuoco e René. Então isso em relação a atores maduros. E o núcleo jovem, núcleo jovem? Bom, a primeira coisa do núcleo jovem são as filhas de Lucas Cantumaia. É legal ver Julia Lemets novinha, bem fofa, fazendo uma personagem frágil, né? Que é muito adequada ao perfil que ela tem, inclusive físico na época. Malu Mader estreando, simpática, né? Ainda sem os vícios que depois ela viria a adquirir, né, ao longo das novelas. E a Fernanda Torres sempre louca, né? Fernandinha Torres já estava doida ali mesmo, né? Parece que ela está fazendo os normais. Isso também não é uma crítica, é um comentário simpático, né? É muito bom ver ela fazendo, ela se destaca fazendo a Daisy, a filha maluquete. Mas é engraçado, né? Uma personagem cômica, embora não sei se a atriz queria fazer, mas acabou ficando meio engraçado. A Daisy é engraçada, né? E os looks dela são ótimos, né? Desde o começo do primeiro capítulo ela já aparece com um look. Aliás, eu acho que ela tá com uma camisa e uma gravata masculina naquela cena que o Lucas está sendo homenageado logo no começo da novela. E uma maquiagem preta, né? Quer dizer, ela é evidentemente uma roqueira, né? Uma fã de rock. Então ela segue um pouco esse look do pós-punk e da new wave do começo dos anos 80, de bandas como The Cure, Six and the Benches e outras coisas mais. E falando em bandas, no final, a cena antológica da noite de núpcias, em que ela dá uma festa punk no apartamento com a presença das bandas Inocentes e Ratos de Porão, que estavam também em ebulição naquele momento. E o auge dessa cena também, ela de noiva dançando punk com o pessoal, é o marido chegando na Torraca e sem dar muita bola para aquilo, entra no espírito da festa, no espírito punk, e começa a jogar dardos num quadro do Lucas Cantumaia. É muito engraçado, né? E a mulherada? Vamos falar do núcleo feminino de Eu Prometo? Tem muitas atrizes interessantérrimas na novela, fazendo papéis maiores ou menores, mas é um elenco feminino bem interessante, bem forte, bem rico, né? A gente tem Regina Viana, que nos fragmentos aparece muito pouco, então não dá pra saber, mas é interessante ver ela ali. Cacilda Lanusa, né, uma atriz de teatro, principalmente, que fez pouca coisa na Globo, mas que é ótima. Temos a Joana Fon, sempre bela e interessante, né? Joana Fon no começo da novela tá mais bonita, né? Com aquele cabelo meio Yolanda Pratini, né? E a cena dela com o Fulvio Stefanini no bar, quando eles se encontram, acho que é no miolo da novela, que ele já largou dela, é antológica, né? Ela tá ótima naquela cena. No final eu acho ela um pouco apagada, porque ela já tá com cabelo muito curto, cabelo Joãozinho, né? Um cabelo muito curto, que é o cabelo que ela vai usar provavelmente logo depois que acabou a novela, para filmar o filme Espelho de Carne, onde inclusive ela contracena com o Denis Carvalho, que é diretor de Eu Prometo, né? Mas enfim, Joana é sempre boa de ver. Lúcia Alves sempre louca, né? Fazendo a personagem do cabo eleitoral lá. Também podemos citar a Suzana Faini e a Rosa Maria Murtinho. O jogo das duas é muito bom. Ana Helena Berenguer, que tinha sido meio fraca em Elas por Elas, no pouco que a gente vê em Eu Prometo, ela tá interessante, né? Fazendo o papel de uma filha, da filha do Rogério Frois, meio impetuosa, meio arrogante e tal. Eu gostei daquilo. Então, e a Malu Rocha, a super Malu Rocha, fazendo Sônia, né, que no final tá ajudando o personagem do Marcos Paulo. Para quem não sabe, a Malu Rocha é uma atriz bem interessante, já falecida. Na vida real foi casada com Jonas Bloch, com Zanoni Ferriti e com Erson Capri. Inclusive ela teve um filho com Erson Capri, que é o cineasta Pedro Freire, que fez um filme recente chamado Malu, que conta justamente os últimos anos de vida da mãe dele, a Malu Rocha. E uma outra coincidência, para quem acompanha minha carreira de cineasta, sabe que meu novo filme é Darcy Faz 100 Anos,
uma mistura de ficção e documentário sobre o artista plástico Darcy Penteado. E na pesquisa do filme eu descobri que o Darcy ele fez 2 obras em tamanho natural no começo dos anos 70, que foram Adão e Eva, a versão de Darcy Penteado para Adão e Eva. E ele queria atores, um ator e uma atriz para posar como modelo vivo para ele. O ator que fez o Adão foi o Marcelo Pique. E para Eva ele queria a René de Vilmont, só que a René recusou. E aí quem ele acabou chamando foi a Malu Rocha, isso em 71. Então é interessante que depois de 12 anos, René de Vilmont e Malu Rocha, que estavam envolvidas com essa Eva de Darcy Penteado, se reencontram em Eu Prometo, apesar que é outro núcleo, elas nem contracenam, né? E também apesar que no caso do Darcy, a René não trabalhou com o Darcy, né? Ela foi convidada por ele para posar como Eva, mas não aceitou. E quem acabou fazendo a Eva foi a Malu Rocha. Interessante, né? Que mais que a gente pode falar? Ainda sobre as atrizes, faltou falar da Bettina Viane, que faz o papel pequeno, a Zélia, que é uma amiga da Kelly, papel pequeno, mas interessante, e a Cláudia Gimenez fazendo Lurdeca, a secretária de Darlene. Agora faltou falar uma coisa da René de Vilmont que eu esqueci e vou falar agora. É o look dela no começo da novela, depois muda um pouco, né? Mas o look dela no começo e no meio é um look ótimo, porque é inspirado em quem? Diane Keaton no filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de Woody Allen, mais conhecido como Annie Hall, de 1977, pelo qual a Diane Keaton ganhou o Oscar de melhor atriz, na cerimônia de 78. O look da Kelly é igualzinho da Annie Hall, ou seja, é um cabelo liso, avermelhado, compridão, né? E roupas masculinas, né? Camisa, terno, terninho, gravata, né? Então é total, aquilo pra mim é totalmente inspirado na Annie Hall. E falando em influências cinematográficas, mais ainda, vale dizer que o tema romântico dos personagens de Darlene e Horácio, quando ele liga pra ela e tal, é uma das músicas instrumentais do filme Amarcord, de Fellini, né? A composição do grande Nino Rota. E também temos, que mais que tem? Falando em Horácio Hagner, o personagem do Valmor Chagas, a relação, ele na casa com a mãe dele, né, que é a supermãe, que é uma figura também meio bizarra, a relação dela super protegendo ele e tal, ele meio bebezão crescido, me lembrou um pouco o filme Pacto Sinistro, de Hitchcock, onde o vilão, né, tem uma mãe parecida, né, numa mansão e tal. E a personagem em si, naquela casa toda, lembra também, claro, a Norma Desmond, de Crepúsculo dos Deuses, né? O grande clássico de Billy Wilder, de 1950. Para encerrar, a novela termina com 3 cenas marcantes, que são os desfechos dos principais personagens, né? Darlene e Horácio, que ficam juntos finalmente naquela bonita cena na mansão, né? na sala da mansão, que também é uma cena bem cinematográfica, com uma iluminação de filme mesmo, né? Muito legal aquele final, com os dois se abraçando e se beijando ao som de Bolero de Satã, música gravada em 79 num dueto de Elis Regina com Calbi Peixoto. Inclusive essa música não está na trilha da novela, né? Acho que só foi usada nessa cena. Na trilha da novela o que a gente tem é a música As Aparências Enganam, que a Elis também tinha gravado em 79, que era o tema de Darlene. Mas nesse final o que toca para os dois é Bolero de Satã. Depois a gente tem o final de Albano, o personagem de Renato Hacker, que consegue finalmente usurpar o poder que ele queria, e ele termina fazendo um discurso bem demagogo, e aí claro que é uma crítica à política e aos políticos demagogos, onde ele fala, eu prometo, e na última vez ele faz uma saudação nazista, né? Eu tenho até medo de fazer aquilo, que é a mão esticada com a mão, o braço esticado com a mão assim, né? Saudação nazista, ele termina falando eu prometo com essa mão, né? Então é punk, né? É forte esse final, né? Com o Albano dando uma de Hitler, né? E depois Lucas Cantomaia e Kelly na lancha, né? O final feliz dos dois, no mar, livres de tudo e de todos. E aí começa a frase final que encerra a novela, frase da Janete, e aí os nomezinhos das pessoas, as carinhas e tal. Enfim, é uma novela, eu acho que Eu Prometo, é uma novela muito digna, onde a Janete, talvez consciente ou inconscientemente, ela quis trazer para os folhetins desbragados que ela fazia um pouco da política, um pouco do mundo político, né, do mundo sujo da política, que era o forte de quem? Do marido dela, Dias Gomes, né, que tinha colocado esse ingrediente da política nas novelas dele, Bem Amado, Espigão, Sinal de Alerta, Rock Santeiro, né, que até então era proibida, mas tinha tentado. Então, quer dizer, é uma forma, parece que ela consegue fazer uma comunhão entre o universo folhetinesco das novelas dela com o universo político das novelas do marido. Interessante, né?
Enfim, assim, Janete Claire se despediu do nosso público, né? Foi a última novela. Como eu já disse, se a novela estivesse inteira, eu assistiria com muito empenho. Como não está, vimos os fragmentos e estão aprovadíssimos, considero-os muito interessantes. E é isso, ficamos por aqui, voltamos em breve para encerrar a minha heróica e mesopotâmica missão de analisar os fragmentos de novelas, onde analisaremos então 2 vidas. Até lá!